Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus pela bondade de Deus no nosso coração, na nossa vida. Hoje é segunda-feira, dia 24. Nós estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. Estou feliz em poder te encontrar aqui. Que bom que você está aqui conosco. Espero que você esteja sendo alimentado pela Palavra de Deus e tenha bastante preparo e você possa ser aí impactado pela graça de Deus, cheio da graça de Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Deus, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta segunda-feira na Tua presença, pela Tua graça derramada sobre nós. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Teu Espírito, que Ele venha nos orientar e nos alimentar através dessa palavra gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para mais um capítulo? Lucas, capítulo 18. Eu quero convidar você, quero desafiar você a estar conosco no culto matutino. O culto matutino é todos os dias, é de segunda a sexta, das 4h45 da manhã às 5h15, 5h20. É meia hora mais ou menos. Pela plataforma do YouTube ou pelo Facebook. Se você tem aí Pastor Marcos Ximenes no YouTube ou no Facebook, com certeza vai ficar fácil de você nos encontrar. Nós estamos fazendo a transmissão simultânea e eu quero te convidar a estar conosco. Topa? Vamos lá? 4h45 da manhã, de segunda a sexta. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 18. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Aqui Jesus está dizendo, ele dá um exemplo de um juiz que não temia a Deus e não respeitava as pessoas, e pela insistência de determinada viúva, ele atendeu o seu pedido. E aí ele faz o contraponto, falou: olha, se esse juiz é injusto, ele consegue atender essa mulher, ainda que seja para ficar livre da importunação dela, quanto mais Deus, o vosso Pai amoroso, não fará justiça com relação a vocês. Ele fará justiça e já. Ainda que para vocês seja tardia, mas Ele fará justiça. Continue confiando na justiça de Deus. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Esse exemplo aqui é magnífico.
Esse publicano aqui representa as pessoas que confiam na própria justiça. Pelo fato de ter algum ofício, de fazer algumas coisas para o Senhor, né? Entre aspas, acham que por fazer alguma coisa ou contribuir com alguma coisa, já acham que são os mais queridinhos de Deus. Todos serão salvos pela graça de Deus. Todos indistintamente. E esse fariseu aqui, olha, orava de si para si mesmo. Ele dizia: eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Já estava se achando a última bolacha do pacote. E essas pessoas exaltadas que se vangloriam, a Bíblia diz que não serão justificados porque confiam na própria justiça. Mas ainda que sejam publicanos, pecadores, sabe, essa gente que ninguém dá nada por elas, mas se batem no peito e confiam no perdão de Deus, essas voltam para casa justificadas. E Deus é maravilhoso porque Ele analisa o que está dentro da pessoa e não apenas o que a pessoa fala. E deixa eu te dizer uma coisa, a oração que Deus recebe não é a que Ele ouve, a oração é a que Ele vê. Deus ouviu aquele publicano porque dentro do seu coração tinha arrependimento. Deus ouviu e viu. E o fariseu também, Deus ouviu e também viu que dentro dele só existia exaltação e justiça própria. Por isso que ele não voltou para casa justificado. O povo trazia-lhes também as crianças para que os abençoassem. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que o haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. E eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus exortou-lhe: contudo, algo falta para ti. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você não está querendo saber o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Eu vou te dar uma receita então para você fazer. Está disposto? Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhe asseverou: tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Qualquer um ser humano, é impossível que ele se salve. Ele só consegue ser salvo em Cristo Jesus. Se ele entrar pela porta que é Jesus. Se ele entrar pelo caminho que é Jesus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos toda a família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda a certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Vale a pena. O que Jesus está dizendo aqui é que vale muito a pena seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando.
E aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho engraçado é que quando ele ouve o barulho da multidão, ele falou: do que se trata? Aí falaram para ele: é Jesus de Nazaré. E aí ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi. Esse homem sabia muito sobre Jesus. E os que caminhavam à frente o repreendiam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Com certeza esse homem já tinha tido a oportunidade de ver, de enxergar as coisas. É por isso que ele fala: deixa eu voltar a enxergar. Com certeza aconteceu algum acidente, algum problema na visão dele. E ele ficou cego. Mas aí ele encontra-se com Jesus e faz o pedido certo. Jesus para tudo para atender um cego que gritava e clamava. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Que maravilha! Caminhar com Jesus é indizível. Não tem uma explicação, por mais que eu te explique, você nunca saberá como é caminhar com Jesus, a não ser que você experimente. A não ser que você tome essa decisão de fazer igual aos discípulos, deixar tudo e começar a seguir a Jesus. Primeiro ele diz que você ganhará nesta vida presente muitas vezes mais, e na era vindoura, na era futura, a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. A semana só está começando e que você tenha uma semana de bênção na presença de Deus. Forte abraço. A gente se vê amanhã.